Recording in progress. Continuamos, então, pessoal, a falar sobre o plexo nervoso entérico, que estávamos conversando no vídeo anterior, né? E antes da gente detalhar um pouco mais esse sistema nervoso entérico, eu vou terminar o meu raciocínio que eu comecei no vídeo anterior também, falando uma bobagem, resolvi cortar, né? Essas placas DPE que a gente encontra no intestino, elas fazem parte disso que eu estou escrevendo aqui, ó, que é o GUT, a sigla em inglês, né? GUT Associated Lymph Node Tissue, ou seja, o tecido linfóide associado ao GUT, seriam vísceras, né? Ou tubo digestório, enfim, tá? Então, essa é a tradução dessa sigla GAUT aí. E essa GAUT, ela compreende várias estruturas. Uma das estruturas é justamente essa placa DPE, tá? E essa placa DPE, na verdade, é um conjunto de células do sistema imunológico, né? De linfóides, certo? Então, só para chamar a atenção de vocês, já que aparece na figura, né? Sobre essa placa DPE. E aproveitar a oportunidade, já que eu estou falando em sistema, em placa DPE, estou falando em GAUT, estou falando em sistema imunológico, né, de defesa, e acho interessante também aproveitar aqui, então, e citar para vocês, ou falar alguma coisa sobre a microbiota, né? Porque a microbiota intestinal, vocês já devem estar estudando, lendo, enfim, ela é um universo. Nos últimos anos, ela tem ganho muita atenção, né? Uma das funções da microbiota intestinal é justamente auxiliar o nosso sistema imunológico em evitar, né, a invasão de alguns agentes que estão presentes nos alimentos que a gente acaba ingerindo, tá? Então, é interessante, pessoal, que vocês deem uma olhada, deem uma lida sobre a microbiota, a importância dela, tá? Não só como auxiliando o sistema imunológico, o nosso sistema de defesa presente aqui no trato gastrointestinal, como também na digestão de alguns polissacarídeos. A microbiota também é capaz de sintetizar algumas proteínas. A microbiota, perdão, falei proteínas, vitaminas, né? Então ela sintetiza algumas vitaminas. A microbiota, ela também é importante na produção, né, de alguns aminoácidos, alguns ácidos graxos de cadeia curta. E esses ácidos graxos de cadeia curta, que são sintetizados pela microbiota, eles, ao caírem na corrente sanguínea, eles levam informações para o nosso cérebro, né, especificamente lá para o nosso hipotálamo, que é onde a gente tem o centro de controle da saciedade e da fome. E ela vai, por exemplo, também, esses ácidos graxos, né, de cadeia curta, eles, além de irem ao cérebro, eles vão também ao pâncreas, né, estimulando a secreção, especialmente do glucagon, né? Essa microbiota, pessoal, ela também tem sido relacionada à estimulação do eixo hipotálamo, hipófise adrenal, né? Ou seja, ao eixo CRH, ACTH
cortisol, acelerando, né, ou estimulando a função desse eixo e, consequentemente, aumentando os níveis de cortisol acima do que é o fisiológico, e vocês já sabem, né, nós já falamos sobre isso, quais são algumas das consequências desse cortisol elevado. Então, a microbiota está relacionada. Tem trabalhos, né, relacionando a microbiota a estimulação do cortisol. Tem trabalhos relacionando a microbiota com a obesidade. Tem trabalhos relacionando a microbiota com a produção de serotonina, um neurotransmissor importante na sensação de bem-estar, né? A ausência da serotonina pode estar envolvida em alguns processos depressivos. Tem trabalhos relacionando a microbiota ao GABA. O GABA é um outro neurotransmissor envolvido na inibição, é um neurotransmissor inibitório muito ativo no nosso sistema nervoso. Então, essa microbiota, ela é um universo. É interessante que vocês aprofundem, né, os estudos nesse ponto. Os resultados são ainda um tanto quanto divergentes, né? Tem muitos trabalhos, muitos resultados mostram A, outros resultados mostram B, mas é importante que vocês comecem a estudar, se ainda não começaram, né? A estudar, a se interessar, porque a nossa microbiota intestinal ela está sendo relacionada a muitos dos nossos processos, tá bem? Bom, então, GALT, pessoal, então, é esse tecido linfático associado ao estômago, perdão, ao tubo digestório, tá? Ou às vísceras, tá? Terminando de corrigir a bobagem que eu havia falado antes, glúten. Nós vamos falar sobre glúten. Como dizem os meus filhos, eu tive uma pane mental, né? Temporária. Glúten, nós vamos falar sobre glúten quando falarmos sobre o pâncreas, no sistema endócrino, tá? E vocês vão ver que glúten são transportadores de glicose, tá? Então, ali acho que em 30 segundos que eu falei em glúten no vídeo anterior, deletem aquilo, apaguem aquilo, esqueçam aquilo, está eternizado, né? Porque está no YouTube, mas onde vocês ouviram glúten, ouçam GALT, tá? Bom, dito isto, passamos então para o assunto de nosso maior interesse agora, que é o plexo nervoso entérico, ou seja, o plexo submucoso e o plexo mioentérico. Vamos dar um zoom nesse plexo, vamos entender melhor esses neurônios, esses conjuntos de neurônios que formam esses dois plexos e, consequentemente, formam o plexo nervoso entérico, tá? Acho que dessa figura não faltou nada. Vamos adiante. Aqui. Bom, essa figura que vocês estão vendo aí, ela dá um zoom, né, nos dois plexos. Então, aqui, ó, só para que a gente se situe na figura, vocês estão vendo células epiteliais representadas aqui. Deixa eu pegar outra. Vocês estão vendo células epiteliais representadas aqui. Consequentemente, a luz, seja do estômago, seja do intestino, está aqui. Aqui está o lúmen, né? Aqui está a borda da escova, aquelas microvilosidades, muito bem. E vocês podem observar que algumas dessas células epiteliais, elas recebem inervação. Elas têm pequenos neurôniozinhos sensitivos ali conectados nelas, né? Que é o que vocês estão vendo representado aqui, ó, aqui, né? Terminações nervosas, indicando que algumas dessas células epiteliais têm inervação, né? Recebem neurônios sensitivos, certo?
E muitos estímulos que chegam à luz do estômago e principalmente do intestino são reconhecidos por essas terminações nervosas, por esses neurônios sensitivos, certo? E a partir do momento que esses neurônios sensitivos ou sensoriais, como ele chamou aí na figura, são estimulados, eles conduzem esses estímulos para o sistema nervoso central, né? Lá para o nosso sistema nervoso central, conectando, como vimos naquela figura, né? Conectando o nosso sistema digestório com o nosso sistema nervoso central, tá certo? E esses estímulos também, ao mesmo tempo, paralelamente, são conduzidos aos plexos, tanto ao plexo submucoso, só que eu estou tentando desenhar uma flecha aqui, como também ao plexo mioentérico, certo? Então, vejam que esses estímulos que chegam, alguns desses estímulos que chegam na luz do estômago, especialmente do intestino, são reconhecidos por esses neurônios sensitivos, que inervam algumas células epiteliais, e esses estímulos sensitivos são levados ao sistema nervoso central, e aí vão desencadear um controle que eu chamei de sistêmico, mas geral, né, digamos assim, e também vamos desencadear um controle local, na medida em que esses estímulos sensitivos são levados aos neurônios do plexo, ou dos plexos, né, do plexo nervoso entérico. Muito bem. E aí, pessoal, se nós olharmos agora, especificamente, os dois plexos aqui, o mioentérico e o submucoso, vocês vão ver que, formando este plexo, além de parte desses neurônios sensitivos, deixa eu pegar uma outra cor aqui, bem diferente. Que cor eu posso? Vou pegar esse amarelo aqui, vamos ver. Aqui. Se vocês imaginarem que aqui, ó, é o plexo mioentérico, e aqui é o plexo submucoso, vocês vão ver que formando este plexo mioentérico e formando o plexo submucoso, vocês têm axônios de neurônios sensitivos, que vão levar essa informação até os plexos. Vocês têm interneurônios, na grande maioria, ou seja, neurônios que estão localizados inteiramente dentro dos plexos. E vocês têm também neurônios motores, que estão levando a informação do plexo mioentérico e do plexo submucoso de volta, né, levando a resposta até as células epiteliais, certo? Ou seja, vocês então concluem que esse estímulo que partiu aqui das células epiteliais vai lá no plexo mioentérico e, ao mesmo tempo, vem aqui no plexo submucoso e que esses estímulos retornam às células epiteliais. Certo? Então, o plexo mioentérico e o plexo submucoso, eles são constituídos
por axônios de neurônios sensitivos, por interneurônios e por neurônios motores. Certo? É um pequeno cérebro, professor. É um pequeno sistema nervoso central. É um sistema nervoso próprio do sistema digestório. O plexo nervoso entérico é um pequeno sistema nervoso. É um sistema nervoso próprio. Vocês vão encontrar essa definição em alguns livros. Plexo nervoso entérico igual sistema nervoso próprio do sistema digestório. É um sistema nervoso local do sistema digestório. Certo? Mas que exerce o controle local, que exerce um controle nervoso local sobre a motilidade e sobre a secreção e, consequentemente, estimulando a secreção e a motilidade, vai estimular a digestão e a absorção, que são os outros dois processos, porque esses 4 processos, você já sabe, ocorrem de forma concomitante. Certo, pessoal? Então, repito pela 4ª vez, o sistema nervoso entérico é constituído pelo plexo mioentérico e pelo plexo submucoso. E é um sistema nervoso próprio do trato digestório. Certo? Mas que, evidentemente, recebe informações do sistema nervoso central. Informações essas trazidas do sistema nervoso central até aqui por neurônios motores do sistema nervoso autônomo via simpática e, evidentemente, via parasimpática. Ou seja, aqui o que eu estou passando por cima agora em vermelho são estímulos motores que vêm lá do sistema nervoso central, trazidos por esses neurônios simpáticos e parasimpáticos, ou seja, que constituem o sistema nervoso autônomo. Aqui o que eu estou desenhando, estou pintando em vermelho, é a integração do sistema nervoso central com o sistema, ou com o plexo nervoso entérico, certo? Então, obviamente que o plexo nervoso entérico é capaz de receber, programar e emitir respostas aos estímulos que chegaram ali, especialmente nas células epiteliais. Mas, obviamente, que ele não trabalha sozinho. Ele trabalha sobre a influência do nosso sistema nervoso central, que recebe essas informações lá do trato digestório, que elabora essas informações e que emite uma resposta que é enviada por neurônios, né, porção motora, por neurônios do sistema nervoso autônomo, via simpática e parasimpática, que vão se associar às informações que estão sendo elaboradas ali no trato, ali no plexo nervoso entérico, e vão, então, se somar e emitir uma resposta motora a esse estímulo nervoso. Aqui, então, pessoal, está caracterizado aquilo que eu falei para vocês. Não há dúvida que o nosso sistema digestório é controlado pelo nosso sistema nervoso. E também não há dúvida que existe um controle local e que existe um controle geral, né? Que eu chamei de controle sistêmico, mas talvez o termo que mais se adeque, mais adequado seja geral. Então,
o nosso sistema digestório tem um controle nervoso geral e um controle nervoso local, que se somam e agem em conjunto. Certo? Tá bem? Este é o controle nervoso geral e local das funções do nosso trato, do nosso sistema digestório, ou seja, controlam diretamente a secreção e a motilidade, dependendo dos estímulos que estão chegando aqui, e controlando secreção, vão controlar a digestão, controlando a digestão, vão controlar a absorção, e controlando a motilidade, também vão interferir na digestão e, consequente, na absorção, ou seja, os 4 processos interagindo. Certo? Deixa eu ver o tempo. Tá bem, pessoal? Deixa eu ver se tem mais alguma figura que possa ajudar vocês a entender melhor ainda. Tem. Essa figura, nós temos tempo, vamos explorar esta figura aqui. Essa figura é uma figura esquemática, tá? Que ela mostra para vocês o controle local, ou seja, o controle que se dá ali, que acontece, né, no plexo nervoso entérico, e que ele chamou aqui, ó, de reflexos curtos, e que eu estava chamando de controle local. Então, o controle local, ou reflexos curtos, está representado pela flecha reta. E o controle geral, que ele chamou aqui de reflexos longos, está demonstrado pelas flechas em zigue-zague. Muito bem. Então, vocês já olhando a figura, vocês já vão entender. Aqui está o lúmen do estômago e especialmente do intestino. E é aqui, então, que estão chegando os variados estímulos. Por exemplo, alteração de pH, né? Exemplo de alteração do pH, o quimo chegando no intestino, né? Vem com pH ácido, opa, o duodeno ali já reconhece, ô pessoal, está chegando substrato, precisamos digerir, ou seja, precisamos trabalhar, estímulo. Estiramento, na medida em que nós vamos deglutindo, né? E o alimento vai chegando ao estômago, o estômago vai ficando repleto deste alimento e as paredes gástricas vão se distendendo. Mesma coisa acontece quando esse alimento, né, o quimo começa a passar do estômago para o intestino. Mesma coisa ao longo do intestino, a parede intestinal vai distendendo. Estiramento, estímulo. Precisamos trabalhar. Mudança de osmolaridade aqui, ó. Quantidade de água que está sempre presente na luz, né? Começa a chegar o alimento, são substâncias, né? Então é soluto. Há uma mudança nessa osmolaridade, nessa relação entre soluto e solúvel, tá? Estímulo. Na medida em que já há estímulo para a secreção e as enzimas, enfim, começam a agir e a quebrar, por exemplo, proteína e aminoácido, esses aminoácidos é substrato de digestão, é produto da digestão, é estímulo. Esses e outros estímulos, tá? Esses estímulos, então, ó, são reconhecidos por aqueles neurônios sensitivos, certo? Então, aqui estão os neurônios sensitivos, reconhecendo esses estímulos, certo? E vocês já sabem que esses neurônios sensitivos levam esta informação para os interneurônios do plexo mioentérico e do plexo submucoso. Estes interneurônios passam esta informação para os neurônios motores, que ele chamou aqui de eferentes, do submucoso e do mioentérico, e que esses neurônios motores
levam esse estímulo até a musculatura lisa, alterando a motilidade, os movimentos peristálticos, e levam esse estímulo também às células secretoras, às células epiteliais com função de secreção de alguma coisa, seja de enzima, seja de substância autócrina parácrina, seja de hormônios, enfim. E esta musculatura lisa e estas células secretoras, então, recebendo esse estímulo motor, no caso da musculatura, é o que eu falei antes, ó, contração e relaxamento muscular, peristaltismo. No caso das células secretoras, né, vão secretar enzimas na luz, especialmente do intestino, muco, ácido, bicarbonato, vão secretar hormônios, vão secretar substâncias autócrinas parácrinas, enfim, vai haver, então, entra aqui na história, né? Controle hormonal, junto com o controle nervoso que já estava acontecendo, entra aqui na história controle de substâncias autócrinas e parácrinas, junto com o controle hormonal e nervoso. É o que eu disse para vocês, no final, todos esses controles se juntam, a gente está separando para estudar melhor cada um deles. Tudo isso aqui acontece local, reflexos curtos, acontece no próprio trato gastrointestinal. Mas vocês já sabem, deixa eu trocar de cor, que além deste controle local, acontece também o controle geral, ou seja, esses estímulos sensitivos são levados até o nosso sistema nervoso central. E lá do nosso sistema nervoso central, vem uma resposta através dos neurônios da via motora, especificamente neurônios do sistema nervoso autônomo. Vocês já estão fartos de saber? Sistema nervoso autônomo, simpático, parasimpático. E que esses estímulos gerais se somam aos estímulos locais ou seja, se somam aos estímulos e nós, então, temos respostas graças a estímulos locais e também aos estímulos gerais. Tá? Então, resumindo a história, todo o estímulo que chega na luz do estômago, do intestino, desencadeará respostas, tanto locais quanto gerais, que se somam e respondem por essas respostas. Que essas respostas nada mais são do que, bom, chegou alimento no estômago, chegou alimento no intestino, nós precisamos fazer o quê? Secretar, digerir, absorver. E para que isso aconteça, precisamos também de motilidade, movimentos peristálticos. Esse é o controle nervoso do nosso sistema digestório. É assim que se dá. Certo, pessoal? Entendido? Nos próximos passos, a gente vai ver se somando aqui, né, a esse controle nervoso, e já deu a dica aqui, já aparecem substâncias autócrinas e parácrinas, já aparecem substâncias hormonais, né? Então, somando-se ao controle nervoso, nós veremos o controle hormonal e o controle de substâncias autócrinas e parácrinas. Tá? A última coisa que eu vi aqui, ó. Aqui está falando, ó. Sistema nervoso entérico.
um pequeno encéfalo, certo? Ou seja, um encéfalo, entre aspas, localizado no próprio trato digestório. Como é que os caras descobriram a existência do sistema nervoso entérico? Há mais de 100 anos atrás, eles seccionaram segmentos de alça intestinal de cachorros, né? Esvaziaram, tiraram tudo que tinha ali dentro, colocaram outro material ali dentro, que pela descrição parece ser algodão, ou algo parecido, tecido, enfim. E ao encherem aquela alça de segmento intestinal, né, houve o estiramento da parede daquele segmento e eles perceberam pequenos movimentos peristálticos. Ou seja, as células ainda estavam vivas, né? Tudo isso foi feito muito rapidamente. Opa, alguma coisa existe aqui que esse segmento, este pedaço de alça intestinal está completamente separado do corpo e mesmo assim está apresentando um movimento peristáltico. Alguma coisa existe aqui no próprio intestino que faz com que isso aconteça. Eis a resposta. E a partir daí os caras começaram a estudar e hoje a gente conhece desta forma. Tá bem, pessoal? Acho que era isso de sistema nervoso entérico, controle nervoso das funções do sistema digestório, tá? Ficamos por aqui hoje, chegamos ao tempo previsto. Um abraço e até o próximo. Tchau, tchau.